Qual a diferença entre a cirurgia de Mohs e a cirurgia convencional para o câncer de pele? Esse é o 10 Minutos com o Cirurgião aqui do Unicap Talks, um podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas. E essas perguntas vieram das redes sociais. Ô Daniel, tu que é o especialista, eu não sei se isso aqui veio do teu Instagram. Nós recebemos várias perguntas sobre cirurgia de Mohs, Ackley. Várias. E vem em todos os Instagrams, né? Lá tem caixinha, a gente recebeu perguntando a diferença de uma cirurgia convencional para a cirurgia de Mohs, quais são as vantagens, quais são as indicações, para que serve. O que é e para quem ela é indicada, como funciona na prática. Acho que dá para a gente basear nisso e fazer um resumão aí. 10 minutos com o cirurgião. Vou te perguntar, o que é a cirurgia de Mohs? Rapaz, é uma cirurgia que demora. Não demora tanto assim. Não demora. O cirurgião demora. É que ele gosta. A gente, porque tem menos paciência, né? Não, mas assim. Mas é uma cirurgia sensacional. Quando eu falo que demora, porque ela é comparando ela com a cirurgia convencional. É uma cirurgia mais detalhista do que a cirurgia convencional. E esse é um dos pontos negativos de uma cirurgia micrográfica. É o tempo que demora. Porque demora a análise, demora tudo isso. Então, assim, o que é uma cirurgia micrográfica? A cirurgia micrográfica é uma cirurgia para câncer de pele que, na hora da cirurgia, 100% das margens são avaliadas. Tanto a margem periférica quanto a margem profunda. Isso é bem diferente de uma cirurgia convencional, que é uma amostragem. O que eu acho que é interessante saber, mas a cirurgia convencional não analisa. Na cirurgia convencional, que é a que eu faço, eu retiro a lesão, mando para o patologista e ele vai avaliar lá no laboratório. 10 dias depois, 7 dias depois, depende do prazo, eu vou ter um laudo anatomopatológico onde ele vai me dizer margens livres ou comprometidas. Mas teve um podcast que tu explicou isso e se quiser volta aí, tem lá, que não é, percentualmente, não é 100% das margens. E é uma análise diferente. Isso. A análise feita no laboratório, digamos, se a gente pode usar esse termo, é uma análise muito mais industrial, tem que ser uma análise rápida. Então, o que eles fazem numa cirurgia convencional? Identifica-se o tumor, se dá uma margem de segurança, que é, digamos, meio que um chute do que a gente acha que está conseguindo retirar todo o tumor. Isso é mandado para o laboratório e o laboratório faz cortes como se fosse uma fatia, um pão em fatia. E cada fatia é feita a análise das bordas, tanto na periferia quanto na profundidade. Só que tem vários espaços entre as fatias que não são avaliados. Então isso representa mais ou menos 3 a 5%, que para um tumor geral, por exemplo, um câncer de pele do tronco, braço, perna, é muito suficiente. Mas imagina para um tumor de asa do nariz, da pálpebra, lábio. Então, por isso que surgiram as cirurgias micrográficas. E a cirurgia de Mohs é a cirurgia micrográfica mais realizada, é o tipo de cirurgia micrográfica mais realizada no mundo. E aí, baseado nisso, dá pra gente responder a outra pergunta, né? Você já respondeu como que ela funciona na prática, e qual que é a diferença para convencional, e aí, para quem que ela é indicada, né? É indicada basicamente ou principalmente para 2 tipos de câncer de pele, que é o carcinoma basocelular ou o carcinoma de células escamosas, que são os tumores de pele mais comuns que existem. Tem alguns outros tumores um pouco mais raros, daí o nome é mais difícil, dermatofibrosarcoma protuberans, carcinoma anexial microcístico. Então tem alguns tumores que também podem se beneficiar dessa técnica. Um tumor que praticamente não adianta é o melanoma. Melanoma é outro assunto, é diferente. Mas assim, é principalmente para o basocelular e para o carcinoma de células escamosas, mas também não de qualquer local. Né? Aquilo que a gente estava dizendo, não adianta, não tem indicação de fazer uma cirurgia micrográfica no tronco, num braço. Não que não possa, né? Não que não possa, pode. Mas né? às vezes não tem vantagem. Desnecessário fazer uma cirurgia tão complexa e tão cara, né? Era isso que eu ia falar, é trabalhosa. É uma relação custo-benefício, né? Então é desnecessário. Teve já alguns casos que eu fiz. Né? Nós pagamos boleto operando, né? E nós estamos falando que às vezes não precisa desse dinheiro. Não, e tu sabe que às vezes o paciente vem no meu consultório para fazer cirurgia micrográfica
E eu digo, não precisa, no teu caso é convencional, que é o suficiente. Então, às vezes, é difícil convencer o paciente a não fazer. Sim, exatamente. Né? Porque, às vezes, ele já fez, já sabe da técnica. Porque, assim, para face, e principalmente para essas 4 regiões, pálpebra, nariz, lábio e orelha, é fundamental. Aí é o inverso, né? Aí é um investimento, né? Aí é um ganho. Daí é muito importante, porque assim, imagina, cada milímetro de pálpebra que a gente economiza já tem um resultado tanto funcional quanto estético muito grande. A estética influencia? Claro, influencia, mas é muito mais importante a cura. Sim, então, e a parte na funcional, cirurgia de MOS, a gente garante que todo tumor é retirado no momento da cirurgia, pode ser na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, ou na quarta, ou até mais, mas a gente garante. E em questão funcional, né? Então, se a gente economizar muita pele da asa do nariz, a gente muitas vezes poupa de fazer um enxerto de cartilagem na asa, ou de fazer um retalho muito grande. Então, isso já traz uma vantagem muito grande para essa técnica. E acho que um negócio que é legal de dizer, Daniel, é que aqui na Unicap a gente tem uma equipe completa, né? Então, o nosso foco nos últimos anos foi ser um centro especializado em tratamento de câncer de pele. Então, a gente tem dermatologista, tem o cirurgião que faz MOS, a equipe, na verdade, não é só um cirurgião, não é só o Daniel, mas tem uma equipe que faz MOS com patologista, com a pessoa que prepara as lâminas, uma sala cirúrgica, um laboratório no hospital para aqueles casos que precisa. Ele falou pálpebra, a gente tem uma pessoa especializada nessa parte que ajuda nas reconstruções, a gente tem otorrino se precisar, tem quem faz a reconstrução. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Assim, a gente tem todo o material humano necessário para realmente tratar adequadamente e todo o material tecnológico. Exatamente. Né? E com aquilo que o Daniel falou, se não tiver indicação, não interessa quanto dinheiro você tem, a gente vai dizer não precisa, não tem necessidade, a honestidade do negócio. Então, assim, para resumir, uma cirurgia convencional é dada uma margem de segurança, é mandado para o laboratório e é analisado. Isso para talvez 95% dos tumores funciona muito bem. A cirurgia de MOS, a gente tira o tumor, o paciente fica esperando enquanto a gente analisa. Se tiver tumor em alguma margem, ou na periferia ou na profundidade, a gente já amplia na mesma hora, examina de novo, analisa de novo. Precisou tirar um pouco mais, a gente tira um pouco mais. Isso é feito tantas vezes quanto for necessário, até a gente ter certeza que o tumor saiu inteiro, e daí a gente já está apto a fazer a reconstrução plástica no local. Não vamos esgotar o assunto. Esse foi 10 minutos com o cirurgião, um quadro aqui do Unicap Talks que responde as perguntas que vocês enviam para nós nas redes sociais. Então é importante que você envie nos nossos Instagrams pessoais, da clínica, @Dr. Daniel Hortelado, @Dr. Acre, e da clínica no Núcleo Unicap, @Núcleo Unicap, ou até mesmo aqui embaixo as perguntas no YouTube, a gente faz uma coletânea e aí responde aqui nesse quadro. Responde para você e para todo mundo que queira saber dessas dúvidas. E também a gente, se a gente não souber, a gente vai trazer alguém que saiba. Ou, principalmente, 10 minutos com o cirurgião mais alguém. É isso daí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.